Olá, boa noite. Eu sou Vanessa Casalino e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro de São Paulo. A arrecadação federal tem o melhor resultado para o mês de agosto desde 2015. São Paulo se mantém no topo do ranking de competitividade dos estados. Brasil vai importar energia elétrica da Argentina e do Uruguai. E o mês de agosto não foi um bom mês para poupar. Faltou dinheiro e disciplina aos consumidores. No estúdio, uma entrevista com o economista Jason Vieira. Tudo isso a partir de agora no Cenário Econômico. O presidente Michel Temer continua nos Estados Unidos. Ao lado do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele participou de um seminário sobre oportunidades de investimentos aqui no Brasil, promovido pelo jornal Financial Times. Vamos a Brasília conversar com a repórter Gisele Garcia, que acompanhou e tem as informações. Gisele, tanto Michel Temer quanto Henrique Meirelles disseram que este é o momento para se investir no Brasil. Boa noite. Exatamente, Vanessa, boa noite a você, boa noite a todos. Olha, aos investidores em Nova York, o presidente disse que o Brasil está de braços abertos para aqueles que querem participar e que investir no Brasil é ganhar. Ele também justificou as privatizações, dizendo que não importa se o prestador de serviço é público ou privado, o importante é que o serviço seja prestado com qualidade. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi na mesma linha de incentivo aos investidores e diz que agora é o momento de investir no país, já que a economia vai começar a crescer, mas os preços ainda não refletem essa retomada. A comitiva brasileira, que está há 3 dias em Nova York, retorna a Brasília na tarde de hoje. Vanessa. Obrigada, Gisele Garcia, falando com a gente de Brasília. E São Paulo continua sendo o estado mais competitivo do país. É o que mostra um ranking divulgado hoje aqui na B3 pelo Centro de Liderança Pública. Vamos acompanhar e ver umas imagens do evento que aconteceu hoje aqui na B3. O estudo revelou também que a situação fiscal de estados e municípios se deteriorou em 2016, tanto por causa da queda na arrecadação, quanto por causa do aumento na dívida. 10 temas foram analisados no estudo, como, por exemplo, potencial de mercado, infraestrutura, educação, sustentabilidade social e ambiental, segurança pública e eficiência da máquina pública. E apesar de São Paulo ter se mantido na liderança, a nota caiu por causa da solidez fiscal. O segundo e o terceiro colocados mudaram. Santa Catarina subiu da terceira para a segunda posição e o Paraná caiu da segunda para a terceira. O Distrito Federal manteve a quarta colocação e, de um modo geral, os estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste tiveram os melhores rendimentos do ranking, enquanto os do Norte e do Nordeste tiveram os piores. Ceará e Paraíba se destacaram positivamente à frente de Mato Grosso e Goiás. E Alagoas, que estava em último lugar no ano passado, subiu 3 posições. O governo federal publicou hoje uma portaria que reconhece a necessidade de se importar energia elétrica da Argentina e do Uruguai e autoriza a compra até o dia 31 de dezembro do ano que vem. Maurício de Almeida fala com a gente direto lá do Rio de Janeiro. Maurício, boa noite. Quais são os critérios para essa importação e o motivo, né? Olá, Vanessa, boa noite. Essa decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União e quem vai definir esses critérios é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que semanalmente vai avaliar como estão os reservatórios aqui no Brasil. Dependendo da quantidade desses reservatórios, o Operador Nacional vai decidir quanta energia vai ser necessária a ser comprada, tanto da Argentina quanto do Uruguai. Em relação ao Uruguai, o Brasil vai fazer a compra diretamente em dinheiro. Já com a Argentina, existe uma bolsa de crédito. Por exemplo, quando o Brasil precisa de energia da Argentina, ele compra essa energia e a Argentina fica com crédito. Assim, quando a Argentina precisa de energia brasileira, ela pega a energia do Brasil e desconta do crédito que ficou nessa bolsa. Essa decisão do governo federal acontece porque os reservatórios das hidrelétricas estão com um nível muito baixo. Todos os reservatórios do país estão com menos de 50% da capacidade. A situação mais crítica é a do Nordeste, onde a capacidade está em 10,51%. Portanto, o governo quer preservar esses reservatórios para garantir o abastecimento, que os reservatórios não entrem em colapso, prejudicando assim o abastecimento das usinas hidrelétricas. E com isso, vai comprar energia
do Uruguai e da Argentina. Até porque, para os próximos meses, a previsão da meteorologia é que deve chover abaixo da média histórica, ou seja, os reservatórios não vão conseguir recuperar seu volume nos próximos meses. Mas apesar desse problema, o governo federal garante que não existe um risco de desabastecimento. Apagão está fora de imaginação. Vanessa. Que bom, né, Maurício? Pelo menos essa boa notícia, mas realmente, né, o tempo muito seco, tá difícil até pra gente, né? Então os reservatórios aí abaixo é um bom momento também pra gente aproveitar e economizar, então, já que não tem outro jeito, né? Uma pesquisa revela que 75% dos consumidores não conseguiram poupar dinheiro em agosto. O levantamento é do SPC Brasil e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e mostra ainda um crescimento do índice em relação ao mês passado, de mais de 3 pontos percentuais, o que significa que mais gente não economizou em agosto na comparação com julho. Assim, apenas 19% conseguiram guardar parte dos ganhos. O principal motivo que impediu as pessoas de pouparem foi a baixa renda e aí, de fato, né, se não há dinheiro, não tem como poupar. O desemprego veio em seguida e depois vieram os imprevistos, a dificuldade em controlar gastos e, por fim, a falta de disciplina, que esse é o grande problema, né? Aí a pesquisa quis saber também sobre o hábito de poupar e, de um modo geral, 33% dos entrevistados disseram que costumam guardar dinheiro habitualmente e 28% que guardam apenas o que sobra do orçamento. É uma questão também de disciplina, né? Bom, daqui a pouco os números do mercado financeiro e a arrecadação federal que subiu em agosto, atingindo o melhor resultado desde 2015. Aqui no estúdio, o economista Jason Vieira. A gente volta já. A intenção de consumo das famílias recuou em agosto, 0,7%. Em uma escala de 0 a 200 pontos, ficou em 76,8%. Os números são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Os 5 componentes do indicador tiveram queda em agosto: consumo, emprego atual, compra a prazo, renda atual e perspectiva profissional, e influenciaram na intenção de comprar. Agora, uma boa notícia: a arrecadação federal reagiu em agosto e teve um crescimento de mais de 10%. E foi um crescimento real, ou seja, já descontada a inflação. A gente volta a Brasília para conversar com a repórter Gisele Garcia, que tem os detalhes também. Gisele, que fatores motivaram esse aumento? Pois é, Vanessa, a arrecadação federal somou 104 bilhões em agosto, uma alta muito mais forte que o esperado. E o governo justificou essa alta citando alguns fatores. São eles o aumento do recolhimento de tributos que correspondem ao lucro presumido das empresas, os resultados com o programa de refinanciamento fiscal das dívidas das empresas com a União, também a alta dos impostos sobre os combustíveis e o aumento da arrecadação de impostos sobre a importação de produtos. No acumulado do ano, o governo federal já arrecadou 842 bilhões, uma alta de quase 1% em relação ao mesmo período do ano passado. Vanessa? Obrigada, Gisele. Vamos agora então ao fechamento, aos números do mercado financeiro. O Bovespa fechou em leve alta, 0,03%, acima de 76 mil pontos. Vamos agora para o dólar. Uma leve queda, 0,19%, R$ 3,13. E qual é o impacto do ainda conturbado cenário político na economia? Na segunda-feira, as ações da JBS caíram quase 4%, logo depois da decisão do Conselho de Administração da empresa escolher José Batista Sobrinho como presidente do grupo. Mas no mesmo dia, o Ibovespa fechou com valorização e acima dos 75 mil pontos. A Bolsa tem registrado sucessivos recordes, já se descolando desse cenário político, será? Quem conversa com a gente sobre tudo isso é o economista Jason Vieira. Jason, boa noite. Boa noite. Bom, a gente acabou de ver hoje a Bolsa 76.419, a gente atingiu hoje essa marca. Existe, de fato, uma sucessiva valorização da Bolsa, pelo menos em termos de pontos, e por quê? Por que esse otimismo? Nós temos um mercado local, dentro da perspectiva de avanço das reformas, que pode começar a se diluir um pouco agora. Temos também, não só o avanço das reformas, como também o ciclo de corte de juros, que, se observarmos no curto prazo, o efeito na economia ainda não se colocou completamente, mas pode se colocar muito mais em 2018.
Isso, obviamente, beneficia não só as empresas listadas em bolsa, porque parte são empresas de consumo, parte são empresas dependentes de crédito, como, por exemplo, empresas do setor imobiliário, setor automotivo, mas também, ao mesmo tempo, há uma tendência de migração dos investimentos que hoje são mais massivos em renda fixa para renda variável. Então, o investidor, olhando agora, ele olha para frente. Mas também existe um contexto internacional positivo. Esse contexto internacional positivo ele tem sustentado as altas nas bolsas de valores. É um questionamento que não tem sido só feito no Brasil, é um questionamento que também tem sido feito no exterior. O porquê as bolsas continuam avançando. Hoje tem uma entrevista importante do Michael Bloomberg, o fundador daquele terminal Bloomberg e o ex-prefeito de Nova York, dizendo que ele não entende por que as bolsas não param de subir. E realmente existe uma dúvida muito grande por que as bolsas não param de subir. A teoria diz é que... Isso no sentido, Jason, desculpe, porque parece que a economia real não está acompanhando todo esse otimismo. Exato, mesmo nos Estados Unidos. Então, se a gente olhar as duas economias que a gente pode colocar paralelos, até porque tem horários de mercado muito parecidos. A Bolsa Brasileira, a Bolsa Americana, o mercado brasileiro e o mercado americano. Hoje nós tivemos, por exemplo, o Fed indicando a manutenção dos juros lá fora. A manutenção dos juros é importante porque mantém a liquidez internacional, evita que investimentos mundiais vão para a renda fixa americana e faz com que haja uma liquidez para que mercados emergentes como o Brasil sejam beneficiados. Isso ajuda o dólar, joga o dólar para baixo, ajuda a inflação global, tudo isso tem seus fatores de ajuda. O Fed está dizendo que precisa subir juros lá fora. Ele precisa normalizar a taxa de juros deles, que está excepcionalmente baixa. Só que os indicadores econômicos americanos não ajudam. Então, hoje, por exemplo, na hora que soltou o comunicado do Fed, o mercado, a bolsa caiu, o dólar subiu, porque o mercado viu o Fed falando aquilo que tem falado todas as outras vezes. A gente precisa subir juros em dezembro. Só que ele sempre coloca uma cláusula no comunicado e na ata, se os indicadores econômicos assim permitirem. Então, se a gente observar, os indicadores econômicos provavelmente não vão permitir, o mercado vai continuar com um otimismo um tanto quanto exacerbado, está precisando de uma correção já há algum tempo. Mesmo porque a Bolsa brasileira, tanto a brasileira quanto a americana, está batendo em recordes técnicos. São barreiras técnicas de pontos que começam a ficar difícil subir. Daqui a pouco vai aparecer o famoso pelo em ovo do mercado, uma inflação que ninguém gostou, um número que ficou estranho, vai motivar uma realização de lucros. E aquele impacto que a gente conhece. Sim, mas aí são alguns dias de queda, mas toda realização de lucro ela tem uma intenção nefasta, de continuar alta. Então ela corrige, passa uns dias em queda, todo mundo finge que está tudo ruim e de repente sai uma notícia boa e todo mundo volta para a notícia boa. E as bolsas conseguem se manter assim tão descoladas da economia real por algum tempo? E aí, voltando ao que a gente começou a dizer no meio da entrevista, o mercado se descolou então um pouco do cenário econômico, do cenário político, perdão? É mais do político do que do econômico. Lá fora a gente pode dizer que há um descolamento do cenário econômico porque os Estados Unidos têm dado sinais de atividade econômica mais arrefecida, vamos dizer assim, uma atividade econômica menos forte. O Brasil é o contrário, já tem dados, como a gente viu na própria arrecadação, há elementos dentro da arrecadação que são de crescimento econômico. Nós tivemos o IBC-BR recente, que é um indicador mensal de PIB, que é produzido pelo Banco Central, que apresentou uma alta muito superior ao topo da projeção do mercado, que foi 0,41 o resultado real. Também mais um sinal de crescimento. Nós, obviamente, não colecionamos ainda 3 trimestres de crescimento econômico para indicar que saímos da recessão, mas os sinais são de que saímos da recessão. O que nós descolamos no Brasil é da crise política. Descolamos. Nós estamos como se nada estivesse acontecendo. Nós temos um presidente denunciado pela segunda vez, nós temos um partido de base ruim, uma oposição fraca, pesquisas eleitorais estranhas, que, obviamente, um ano de pesquisa eleitoral não vale muita coisa, mas tudo isso são coisas que, num passado relativamente recente, mexeriam muito com o mercado. O mercado, na verdade, tem meio que ignorado isso tudo. Agora, essa valorização da Bolsa sucessiva em termos de pontos, há quem diga que é preciso aí descontar a inflação e esse tipo de coisa. É verdade isso? Não, o que a gente fala da descontar em relação de pontos é quando a gente fala de recordes. Nós não batemos recordes de pontos. Pontos numéricos, sim. Nós batemos. 76.419. Numericamente nós batemos, mas se comparar os 71 mil pontos que nós chegamos há alguns anos, nós precisamos colocar Selic, inflação e dólar aí na brincadeira. E aí não estamos tendo recortes? Não estamos tendo recortes. Ainda tem espaço de valorização para a Bolsa local. Mas aquelas coisas, é parecido com física, vamos dizer assim, esses movimentos de mercado. Se é muito alto, a queda também acaba sendo muito alta. Se estica demais, se você altera demais o ângulo do mercado,
você começa a perder força de alta. Então é mais ou menos um avião, a 45 graus ele alcança uma grande distância. Se ele ficar em linha reta, ele não vai a grande distância, ele vai para cima, mas uma hora ele perde força e cai. Tudo isso acontece. Mas assim, o mercado financeiro tem dessas coisas. Nos últimos anos, como eu falei, é uma coisa internacional, tem se causado uma estranheza. A dúvida fica quando essa correção vai ocorrer. O que os investidores têm feito é que eles não têm deixado para esperar. Ninguém vai perder essa oportunidade de mercado só porque alguém está dizendo que a coisa vai ficar ruim. Exatamente. Agora, falando do PIB, né? O investimento parece que tem sido um dos elementos que não tem feito o PIB. Ao mesmo tempo, a gente tem esse aumento de arrecadação. Então, eu aproveito para perguntar, esse aumento de arrecadação, ele é pontual ou ele deve se prolongar até por causa também do crescimento econômico? Ao mesmo tempo, vai ser possível o governo voltar a fazer investimentos ou não? De onde é que vai vir esse crescimento para que o PIB dê uma andada? O que vai fazer, na verdade, com esse dinheiro extra, que pode ser, a gente pode revisar alguns números, mas a coisa é semântica. Nossa projeção, por exemplo, era 98 bilhões, veio 104. Se for colocar ali, foi o Refis. Não, entrou o Refis. O Refis ajudou bastante. De Refis foram aqui... Nossa projeção não contemplava o Refis, por exemplo. Então, mas ao mesmo tempo, nós já temos alguns números olhando para frente que indicam uma arrecadação um pouco mais pungente. Mas essa arrecadação, ela serve só para cumprir a meta fiscal. Então esquece investimento, não tem investimento. Então vai vir de onde o investimento? Não vem. E vamos crescer por que lado? Porque é o seguinte, nós temos agora, com a melhora da confiança de alguns indicadores econômicos, a possível volta da formação bruta de capital fixo, que é o investimento privado. Isso é corroborado junto com a taxa de juros em queda. São dois elementos que ajudam. E, obviamente, vem o elemento psicológico da confiança do investidor e do consumidor. Esses dois melhorando a confiança, você já pode esperar, por exemplo, um Dia das Crianças melhor, um Natal um pouco melhor, que são os dois próximos feriados de maior significância que a gente tem daqui até o final do ano. Isso comparativamente aos anos anteriores, não os melhores momentos, mas comparado ao ano passado, 2014, devem ser números melhores. Com esses números melhores, com o número melhor de contratação, por exemplo, de temporários no comércio, você já começa a dar ao empresariado o que pode ser 2018. Ele colocando isso em mente, aí a formação bruta de capital fixo começa a melhorar. O investimento do empresariado começa a melhorar. Os gastos do governo, esses vão ter que se manter estacionados, porque existem elementos legais. Então, se vai aumentar um gasto de um lado, tem que tirar do outro. Não pode tirar a saúde e educação. Aí a gente entra então na questão do investimento privado, consumo e desemprego, né? O desemprego ainda muito alto, por mais que tenha essas contratações temporárias e ao mesmo tempo se avizinhando aí a reforma trabalhista de fato na prática, né? Ela vem agora em novembro. O presidente Michel Temer disse hoje lá nos Estados Unidos, inclusive, que a gente trouxe o Brasil para o século XXI com essa reforma. Aí eu pergunto para você o seguinte... Está no final do século XX, vamos dizer assim. Eu pergunto o seguinte, com essa reforma trabalhista, há, por exemplo, projeções da FGV de que esse emprego formal que a gente tem hoje não vai existir em 10 anos. Sim. O desemprego, ele é o último, né, a melhorar quando a gente tem uma recessão, uma crise econômica. Mas daqui para frente, o nosso cenário econômico ele vai ser diferente em relação ao emprego. A gente vê também as micro e pequenas liderando, né, no número de empregos. Quer dizer, a economia brasileira vai estruturalmente mudar, até porque se não mudar, não vai gerar emprego? Isso é uma tendência mundial também. As pequenas e médias empresas serem as maiores criadoras de empregos, os serviços serem os grandes potenciais criadores de empregos, isso é uma tendência mundial e está acontecendo no Brasil. Quanto à mudança do perfil seletista no Brasil, que na verdade, como todo mundo está cansado de saber, era uma lei criada durante o período fascista, populista, datada, algumas coisas positivas, muitas coisas negativas, tratava o patrão como bandido, algumas coisas, vamos dizer assim, o que veio a nova lei foi equilibrar um pouco, gerar um equilíbrio de forças e, na verdade, abrir um pouco a possibilidade de facilitar, por exemplo, contratações temporárias, naquele sentido de você poder trabalhar legalmente registrado numa empresa, por exemplo, num restaurante. Eu trabalho esse fim de semana nesse restaurante, recebo pelos dias que eu trabalhei, aí na segunda-feira eu trabalho em outro restaurante e outro isso, que isso é possível na maioria dos países do mundo, mas nunca foi possível no Brasil. E isso é um ponto muito importante, principalmente agora que nós vamos ter os temporários de final de ano. Porque você pode literalmente contratar essas pessoas para datas e dias específicos. Você não precisa contratar essa pessoa para trabalhar todos os dias do Natal. Você pode, o meu pesado é quarta, quinta, sexta e sábado. Então vou contratar as pessoas para trabalhar quarta, quinta, sexta e sábado. Mas, entre outros aspectos, ela vem
as reformas, na verdade, elas estão mais no sentido de desburocratizar. Nós estamos vendo, por exemplo, Mas a reforma... elas mudam estruturalmente essa nossa relação econômica, fazendo com que a gente cresça mais? Ela não muda no sentido de curto prazo, ela é uma medida de maior prazo. Então a gente não pode dizer que agora o impacto vai ser, a gente já vai sentir agora a coisa. Mas é que é para trazer o conjunto, isso é uma medida de aspecto, a gente diz microeconômico porque atinge as empresas, mas ela tem um resultado macroeconômico porque, na verdade, ela atinge a economia como um todo. Mas ela não é de impacto de curto prazo. Medidas importantes que têm sido tomadas de impacto microeconômico, por exemplo, na facilitação de crédito no sentido de meios de pagamento, isso é uma coisa que ninguém cita e é uma coisa que tem avançado muito. A Fazenda tem feito um trabalho excelente nesse sentido recentemente, tanto que quando a gente vai fazer nosso almoço, a gente vê que tem um número de maquininhas muito maior para pagar. E se você conversa com o lojista, ele diz para você, eu estou usando só essa daqui porque essa aqui está com a taxa melhor. Inclusive ambulantes, né? Exato, você pode comprar na rua e você tem segurança de comprar porque você sabe que aquilo ali é verdadeiro. Então, nesse sentido de desburocratização da economia, nós precisamos, quando a gente fala do aspecto liberal da economia brasileira, não é aquele negócio liberal de que o governo não tem que fiscalizar, tem que tudo andar, o mercado se vira sozinho. Isso é uma falácia. O que precisa no aspecto liberalizante é o governo tirar o peso que ele gera no empreendedorismo, a burocracia. Então, se ele se tornar menos burocrático, ou se ele não se tornar burocrático, seria melhor ainda, e se ele facilitar o ambiente de negócios, vamos dizer assim, a legalização dos negócios é muito mais fácil. A contratação de pessoas via legal se torna mais fácil. O Brasil, infelizmente, da maneira como ele trabalha, ele incentiva a informalidade. Sim. Por isso que nós vemos menos arrecadação, exatamente. Fiscal todo. E aí, agora, eu vou insistir nas micro e pequenas, até porque recentemente o presidente do BNDES disse que quer liberar crédito para incentivar as micro e pequenas. Ao mesmo tempo, a gente fala muito aqui das grandes empresas que os governos anteriores tentaram, né? As campeãs nacionais. Exatamente. Em termos de geração de emprego, em termos de crescimento econômico, a gente pode comparar esses dois modelos? É interessante realmente investir ou valorizar as micro e pequenas ou não, né? Uma comparação. Sim, não. Eu acho que quando o Paulo Rabelo ele cita, que inclusive foi meu patrão, o seu Paulo Rabelo de Castro, quando ele cita o fato desse posicionamento do IBGE, do BNDES, em relação às pequenas e médias empresas, é o que deveria ter sido feito no passado. É o que sempre deveria ter sido feito. Poderia incentivar as grandes, sim, mas tinha que ter linhas de crédito como são cedidas no exterior. Porque, na verdade, uma pessoa, quando ela precisa de montar um negócio, ela vai num banco, em qualquer país do mundo, ela senta, mostra o projeto dela para o gerente do banco, e esse gerente vai com um carimbinho dizer se ele aprova ou não. E, obviamente, as taxas de juros internacionais facilitam bastante isso. Mas isso deveria acontecer no Brasil. Eu brinco para as pessoas, para elas tentarem entender um pouco como funciona esse sistema de crédito no exterior, assistir aquele filme Sim Senhor, do Jim Carrey. Que ele diz sim para tudo e de repente ele começa a dizer sim para todo mundo que vem pedir crédito para ele, e aí o banco explode de crédito, de microcrédito, e começa só que a adimplência dessas pessoas é muito grande. Porque são pessoas com pequenos negócios, aí até brinca, tem uma que fazem a economia girar. Que fazem a economia girar. E aí que eu digo que isso é importante. Obviamente, existe um posicionamento um tanto estranho do BNDES agora, não em nome do presidente, na verdade, em relação a uma luta contra a TLP, que foi aprovada. Mas a TLP, ela quer tirar a meia entrada dos juros. Por quê? A intenção do Banco Central no ciclo de queda de juros é tentar gerar um novo normal. Esse novo normal é uma taxa de juros que permaneça abaixo de 10%. Isso é muito importante para o Brasil. Mas com isso se atinge micros e pequenos empresários? Primeiro ponto, quando você já consegue deixar essa taxa abaixo de 10%, se a gente chegar a uma taxa, vamos dizer, a uma taxa nominal, que é aquela que é a Selic, de 7,5%, que é mais ou menos a média do mercado projetado. A nossa projeção é de 6,5%, que nós acreditamos que ainda vai haver necessidade de estímulo via monetária daqui para frente. Nós estamos trabalhando com uma taxa de juros nominal muito próxima àquela que vamos dizer que o BNDES emprestava no passado, que era subsidiado, óbvio que era muito parecido com aquela taxa. Mas se a gente pensar dessa maneira, o potencial brasileiro é monstruoso. Porque se com taxas subsidiadas as empresas viraram campeãs mundiais, viraram globais, imagina se o pequeno e o médio empresário conseguir ter taxas muito próximas das taxas nominais através de um banco de fomento desse tamanho, podendo emprestar, e que o impacto do custo de juros e de financiamento dessas empresas seja muito reduzido no dia a dia deles.
aí nós temos um potencial no Brasil de nos tornarmos um país muito melhor. Só que isso tudo precisa ser colocado em prática. Parte das coisas estão sendo colocadas em prática. As reformas estão em andamento, algumas não vão passar, outras vão passar de maneira desidratada. As que passaram até agora passaram bem, prometem para o futuro, mas... Jason, muito obrigada por sua presença aqui. A gente vai ficando por aqui. Você fica agora com Corredores do Poder e Rosia Kennedy. Boa noite.